Em São Paulo, bastam 30 minutos de chuva para a cidade parar. Para alguns, significa trânsito e atraso. Para outros, significa escolher entre pagar a conta de luz ou colocar comida na mesa. Sérgio Freitas estava fazendo exatamente essa matemática cruel quando viu uma mulher encharcada na Aricanduva, acenando desesperadamente na água, sozinha sob a tempestade. Ao lado dela, um Range Rover de luxo afogado. Dentro do carro, através do vidro embaçado, uma criança pequena que não conseguia respirar. O que ele não sabia é que parar sua Kombi naquele momento iria mudar sua vida para sempre. E que a frase "eu preciso da sua ajuda", vinda daquela mulher desconhecida, iria desafiar tudo o que ele achava saber sobre família, dignidade e onde ele realmente pertencia. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está vendo esse vídeo? Adoro saber até onde estamos conectados. E se você, assim como Sérgio, teria parado na chuva para ajudar essa criança em desespero, deixe seu like agora, porque a história de Sérgio e Andressa está apenas começando. E garanto, você vai querer saber como termina. Agora vamos voltar para aquela noite chuvosa que mudaria tudo. A chuva caía sobre São Paulo como punição divina. Sérgio Freitas apertou os olhos contra o dilúvio que transformava a Avenida Aricanduva em rio. Suas mãos calejadas firmemente no volante da Kombi, 1998. O limpador lutava a batalha perdida contra a água. Já passava das 7 da noite. R$320. Era quanto ganharia pelo dia, instalando rodapés em apartamento na Vila Mariana. Dinheiro já comprometido. 150 para o cartão, 80 para a luz atrasada, 50 para o gás. Sobravam R$40 para comida até sexta-feira. 4 dias. Um adulto e uma criança de 7 anos crescendo rápido demais. 38 anos. Às vezes parecia 80. 3 anos desde aquele dia no hospital. Desde que Júlia sussurrou com a metade da boca que ainda funcionava: "Cuida do nosso menino", como se ele precisasse que ela pedisse. O trânsito estava parado. Atrás, fila interminável de faróis cortando a chuva. Na frente, o mesmo. A Kombi, velha como era, tinha vantagem crucial: a altura. A suspensão levantada permitia atravessar alagamentos que engoliriam carros menores. Não era bonita, mas era funcional. História da sua vida. Precisava chegar em casa. Dona Maria tinha concordado em ficar com Luiz até às 8. Já eram 7h15. Foi quando viu a mulher. No começo, só uma forma através da chuva. Alguém gesticulando freneticamente. A água estava nos joelhos da mulher, completamente encharcada, cabelo grudado no rosto. Ela corria de um lado para o outro, tentando parar carros que desviavam e continuavam. Então Sérgio viu o carro. Range Rover preto, parado no meio do alagamento. Água lambendo as portas. Um carro que custava mais do que ele ganharia em 5 anos. Motor afogado. Mas não era o carro que fez seu estômago apertar. Era a criança. Através do vidro embaçado. Uma menina pequena no banco de trás. A postura, as mãos pressionadas contra o vidro. Sérgio conhecia aquela postura. Tinha vivido durante o primeiro ano de Luiz. Asma. Ele virou a Kombi sem pensar. Quando ele parou ao lado dela, a mulher correu até a janela do motorista como se Sérgio fosse a última pessoa na Terra. E talvez, naquele momento, para ela, ele fosse. Lágrimas se misturavam com a água da chuva em seu rosto, e havia um tipo de pânico em seus olhos que Sérgio reconheceu. Era o pânico de uma mãe vendo seu filho em perigo e sendo completamente impotente para ajudar. "Eu preciso da sua ajuda." As palavras saíram em atropelo, quase um grito. "Por favor, minha filha está ali dentro, ela não consegue respirar. Ela tem asma e eu preciso levá-la para casa urgente, para um nebulizador. Você pode nos dar uma carona? Eu imploro!" Ela apontou para o Range Rover e Sérgio seguiu o gesto. Através do vidro, a menina estava olhando para eles. Mesmo à distância, ele podia ver o medo nos olhos dela, o peito subindo e descendo rápido demais, muito rápido.
Hiperventilação precedendo uma crise maior. Quanto tempo faz que ela está assim? Sérgio já estava abrindo a porta da Kombi. O treinamento instintivo de 3 anos cuidando de um filho asmático entrando em ação. Uns 15 minutos. Começou leve, mas está piorando. A mulher estava falando rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. O carro morreu, meu celular caiu na água, eu não sei onde estou, eu não conheço essa região. E ela precisa do nebulizador. Ela precisa... Onde você mora? Sérgio já estava se movendo, caminhando para o Range Rover através da água que chegava no meio da sua canela. Pinheiros. Mas com esse trânsito... 1h30, no mínimo. Sérgio chegou à porta traseira do Range Rover. Através do vidro, a menina olhou para ele com olhos arregalados, assustados. Ele fez o melhor sorriso tranquilizador que conseguiu, o mesmo que usava quando Luiz acordava de pesadelos. Ei, mocinha, seu nome é? A mulher tinha chegado atrás dele. Isabela. Isabela. Sérgio falou mais alto para que a menina pudesse ouvi-lo através do vidro. Vou abrir a porta e te pegar, tá bom? Vai ficar tudo bem. Ele abriu a porta traseira. Graças a Deus ainda funcionava. A água não estava alta o suficiente para travar as fechaduras elétricas. E se deparou com uma menininha de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desfeito, vestindo o uniforme de escola particular. Ela estava lutando para respirar. Cada inspiração, um esforço visível. Ei, Isabela, meu nome é Sérgio. Vou te levar num lugar onde tem o remedinho que você precisa, tá? Ele estendeu os braços. Posso te pegar? A menina olhou para a mãe, que acenou freneticamente. Pode confiar nele, amor. Vai ficar tudo bem. Sérgio pegou Isabela no colo com cuidado. Ela era leve, muito leve, e estava tremendo. Medo, frio, ou ambos. Ele segurou ela firme contra o peito, protegendo-a do pior da chuva com seu próprio corpo, enquanto caminhava de volta para a Kombi. Onde tem nebulizador? A mulher estava ao lado dele, uma mão no ombro da filha. Na minha casa, Itaquera, 20 minutos daqui. Sérgio abriu a porta traseira da Kombi. Desculpa a bagunça. Bagunça era um eufemismo generoso. O banco de trás estava coberto com caixas de ferramentas, sacos de serragem, pedaços de madeira. Sérgio rapidamente empurrou tudo para o lado, criando um espaço onde a mulher pudesse sentar com a filha. 20 minutos. A mulher repetiu, como se estivesse calculando. Ela olhou para o Range Rover, depois para Sérgio, depois para a filha que respirava cada vez com mais dificuldade. A matemática era simples e terrível. Confiar em um completo estranho ou assistir sua filha sufocar esperando uma ambulância que poderia levar horas nesse caos. Por favor. Sérgio falou mais baixo agora. Eu tenho um filho. Ele teve asma quando bebê. Eu sei o que fazer. E eu prometo, só quero ajudar. A mulher olhou nos olhos dele. Sérgio viu o momento exato em que ela tomou a decisão. Viu o medo dar lugar a uma espécie de confiança desesperada, o tipo de confiança que não tem escolha exceto existir. Obrigada, ela disse, e subiu na Kombi com Isabela no colo. Sérgio fechou a porta, correu para o banco do motorista e ligou o motor. Através do retrovisor, ele viu a mulher segurando a filha, murmurando coisas que ele não conseguia ouvir, mas podia imaginar. As mentiras reconfortantes que todos os pais contam quando têm medo. As promessas de que tudo vai ficar bem quando você não tem certeza de nada. Isabela, ele falou enquanto guiava a Kombi. Meu filho também tem asma. Quando ele fica com medo, fica pior. Então a gente respira devagar, contando até 4. Quer tentar? 1, 2, 3, 4. Para sua surpresa, Andressa começou a contar junto. Isabela tentou seguir, cada respiração difícil, mas talvez um pouco menos frenética. Seu nome eu não peguei. Andressa. Andressa Almeida Costa. Almeida Costa. O nome ressoou vagamente. Construtoras, talvez. Não importava agora. Prazer.
Sinto que não seja em melhores circunstâncias. Um riso sem humor. Desculpa por te colocar nessa. Você estava indo para casa e agora... fazendo a coisa certa. Qualquer um faria. Não é verdade. Você viu quantos carros passaram por mim? Sérgio tinha visto. Dezenas. Bom, eu parei. O silêncio foi preenchido pela chuva e pela respiração de Isabela. Sérgio focou em dirigir, conhecendo cada rua de cor. De volta a Itaquera, de volta às raízes, depois que o apartamento em Pinheiros teve que ser vendido para pagar as contas do hospital. Quantos anos ele tem? Seu filho? 7, faz 8 em março. Isabela tem 6, faz 7 em janeiro. Quase da mesma idade. Luiz ia gostar de conhecer ela. Sérgio não sabia por que compartilhava isso. Talvez porque ela confiara sua filha a ele. Vulnerabilidade por vulnerabilidade. Escola nova esse ano, ainda se adaptando. Isabela também. Mudanças são difíceis. São. Mas eles são mais fortes do que a gente pensa. Ele virou à esquerda, entrando em ruas residenciais. Água mais rasa, trânsito menos caótico. Quase lá, Isabela. Você está sendo muito corajosa. Ela é. Sempre foi. Sérgio pensou em Luiz esperando, em Dona Maria irritada, nos 287 mil reais em dívidas que o assombravam. Pensou em Júlia dizendo que ele tinha coração mole demais. Olhou pelo retrovisor, para a mulher assustada, para a criança lutando para respirar. Júlia estaria orgulhosa. Ou revirando os olhos. Lá vai você de novo, Sérgio, salvando o mundo quando mal consegue salvar a si mesmo. Provavelmente os dois. A casa apareceu finalmente. Um sobrado simples de 2 andares, pintura descascando, portão de ferro enferrujado, mas com a luz da sala acesa. Lar. Sérgio estacionou a Kombi na frente, cortou o motor e se virou para Andressa. Chegamos. Vou pegar as chaves e abrir a porta. Depois volto para pegar vocês, ok? Ele não esperou resposta, apenas saiu correndo pela chuva, abriu o portão e a porta da frente em tempo recorde. Dona Maria apareceu no corredor, com Luiz atrás dela, e Sérgio nem teve tempo para explicações. Emergência médica. Criança com asma. Preciso do nebulizador. Ele passou por ela, subindo as escadas 2 degraus de cada vez até o quarto de Luiz. O aparelho estava guardado no alto do armário. Não tinha usado há mais de 1 ano, desde que Luiz tinha superado a fase pior da condição. Por favor, que ainda funcione. Ele pegou o nebulizador, conferiu que estava completo, máscara, tubos, o frasco de soro fisiológico ainda pela metade e desceu correndo de novo. Sérgio, o que está acontecendo? Dona Maria estava com os braços cruzados, indignada. Depois eu explico. Preciso... Ele já estava na porta de novo. Pai. A voz pequena de Luiz. Tá tudo bem? Sérgio parou, virou-se. Seu filho estava no corredor, de pijama com estampa de dinossauros, os olhos grandes e preocupados. Muito preocupados para uma criança de 7 anos. Tá sim, campeão. Só tô ajudando uma amiga, já volto. Ele correu de volta para a Kombi, abriu a porta traseira. Vamos, a casa é ali. Andressa saiu com Isabela, e Sérgio as guiou rapidamente pela chuva até a porta da frente. Dona Maria tinha se afastado, ainda de braços cruzados, mas pelo menos tinha tido o bom senso de não fazer mais perguntas. Luiz ainda estava no corredor, olhando com curiosidade para as visitantes inesperadas. Sala. Sérgio indicou. Senta no sofá. Vou preparar o aparelho. A sala era pequena. Sofá surrado, TV antiga, estantes improvisadas com livros e fotos. Andressa sentou com Isabela, e Sérgio montou rapidamente o nebulizador. O aparelho, graças aos santos, ainda funcionava. Aqui. Ele colocou a máscara no rosto de Isabela. Só respira normalmente. O nebulizador zumbiu, liberando névoa medicinal. Isabela fechou os olhos e relaxou, ombros descendo, respiração regularizando. Uns 15 minutos. Mas ela já deve melhorar nos próximos 5. Obrigada. Andressa parecia à beira das lágrimas.
Você literalmente salvou a vida dela. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, não teriam. Mas você fez. Sérgio não soube responder. Então simplesmente se virou e encontrou 3 pares de olhos. Dona Maria na cozinha, ainda desconfiada. Luiz no corredor, fascinado. Andressa no sofá, olhando para ele como se fosse algum tipo de herói. Ele não era herói nenhum. Era apenas um homem cansado que parou porque era a coisa certa. Mas talvez, naquele momento, para aquela mulher e criança, era suficiente. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da casa simples em Itaquera, com o nebulizador zumbindo e uma criança finalmente respirando melhor, algo tinha mudado. Sérgio ainda não sabia o quê, mas não havia volta. A chuva diminuiu para uma garoa persistente por volta das 9 da noite. Isabela estava visivelmente melhor. A cor tinha voltado ao rosto, a respiração estava regular, o pânico tinha desaparecido dos olhos, mas Andressa sabia que não podiam sair ainda. As ruas estariam intransitáveis por horas e a menina precisava de observação. O que significava passar a noite na casa daquele estranho? Daquele estranho que havia salvado a vida de sua filha. As notícias estão dizendo que a Aricanduva está completamente fechada. Sérgio entrou na sala segurando um celular antigo. A tela rachada, mas funcional. Não vai ter como passar até amanhã de manhã no mínimo. Várias ruas alagadas, marginal fechada, um caos. Andressa assentiu, já esperando essa informação, mas ainda assim sentindo o peso dela. Uma noite inteira, em Itaquera. Em uma casa que provavelmente tinha o tamanho da sua suíte master, com um homem que ela conhecia há menos de 2 horas. Sua mãe teria um ataque cardíaco. O pensamento veio automaticamente, e com ele, a culpa. Helena. Deus, ela nem tinha pensado em ligar para a mãe. Mas com que telefone? O dela estava morto no fundo do alagamento. Posso emprestar seu celular? Ela perguntou. Preciso ligar para minha mãe. Ela deve estar enlouquecendo. Sérgio estendeu o aparelho sem hesitar. Andressa discou o número de memória, preparando-se mentalmente para a tempestade que viria. Helena Almeida Costa não era mulher de aceitar explicações calmamente. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz familiar atender. Mas não era Helena. Era Beatriz, a secretária pessoal da mãe. Residência Almeida Costa. Bia, sou eu, Andressa. Preciso falar com minha mãe urgente. Andressa? Graças a Deus. Dona Helena está fora de si. Um momento. Andressa ouviu vozes abafadas, passos rápidos, e então a voz que definira toda a sua vida explodiu no telefone. Andressa Luísa Almeida Costa, onde diabos você está? Tentei ligar para o seu celular 50 vezes. O motorista foi até sua cobertura, você não está lá. Isabela não está na escola, ninguém sabe onde vocês estão. Eu estava prestes a chamar a polícia. Mãe, calma. Está tudo bem. Isabela está bem. Tudo bem, tudo bem. Você desaparece no meio de uma tempestade com minha neta e quer que eu fique calma? Andressa fechou os olhos, sentindo a dor de cabeça familiar se formando. O carro morreu no alagamento na Aricanduva. Isabela teve uma crise de asma. Um homem nos ajudou. Ele nos trouxe para a casa dele. Tinha nebulizador. Ela está bem agora, mas as ruas estão fechadas. Vamos ter que passar a noite aqui. O silêncio do outro lado foi tão absoluto que Andressa pensou que a ligação tinha caído. Você está me dizendo, Helena falou cada palavra com precisão cirúrgica, que você e Isabela estão na casa de um completo estranho, em algum lugar de São Paulo, e que pretende passar a noite lá. Ele salvou a vida dela, mãe. Isabela não estava conseguindo respirar. Ele tinha o nebulizador. Ele sabia o que fazer. E não é um estranho qualquer, ele... Qual o endereço? Mãe, qual? O endereço. Andressa olhou para Sérgio, que estava diplomaticamente fingindo não ouvir a conversa enquanto ajeitava almofadas no sofá. Mãe, não precisa mandar ninguém. Está tudo sob controle. Andressa, você tem 5 segundos para me dar esse endereço ou eu rastreio esse telefone e mando segurança particular para cada esquina da Zona Leste. Você me conhece. Você sabe que eu faço. Ela conhecia. Helena não fazia ameaças vazias.
Andressa cobriu o bocal do telefone. Sérgio, qual o endereço aqui? Ele ditou. Andressa repetiu para a mãe, sentindo como se estivesse traindo a confiança dele de alguma forma. Mas o que mais podia fazer? Helena Almeida Costa era uma força da natureza. Não se discutia, não se negociava. Apenas se obedecia e lidava com as consequências depois. Ficarei aí em 40 minutos, Helena anunciou. Não saia daí. As ruas estão fechadas, mãe. Como você vai... Mas Helena já tinha desligado. Andressa devolveu o celular para Sérgio, exausta. Desculpa, minha mãe está... Ela está vindo para cá. 40 minutos? Sérgio levantou as sobrancelhas. Com esse trânsito? Minha mãe não obedece leis de trânsito. Ou de física, aparentemente. Pela primeira vez desde que tinham entrado na casa, Sérgio sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Ela parece... interessante. Interessante é uma palavra. Andressa olhou para Isabela, que estava assistindo televisão no sofá, finalmente parecendo uma criança normal de 6 anos, em vez de uma criança lutando para viver. Minha mãe é... complicada. Ela vai chegar aqui, vai avaliar tudo, vai avaliar você e vai tentar me levar embora. E quando eu me recusar a ir porque Isabela precisa de observação médica, ela vai oferecer dinheiro. Sérgio ficou quieto por um momento. E você quer que eu recuse? Eu quero que você faça o que achar certo. Andressa finalmente o encarou de verdade. Ele era mais alto do que ela tinha notado inicialmente. Ombros largos de quem trabalhava com as mãos. Cabelo escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas. Devia ter uns 40 anos, talvez menos. Mas os olhos eram mais velhos, carregando o tipo de cansaço que não vinha apenas de noites mal dormidas. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Se aceitar o que ela oferecer, ninguém vai te julgar. Deus sabe que você provavelmente precisa. Foi a coisa errada de se dizer. Ela percebeu no momento em que as palavras saíram, viu a maneira como o rosto dele se fechou, como os ombros ficaram tensos. Não preciso de caridade. A voz estava calma, mas havia aço por baixo. Não foi isso que eu quis dizer, eu só... Andressa passou a mão pelo cabelo ainda úmido. Desculpa, eu não sei como fazer isso. Não sei como agradecer alguém que literalmente salvou minha filha. Não sei como me comportar aqui. Tudo isso é novo para mim. E você acha que é normal para mim? Sérgio soltou um riso seco. Acredite, não costumo trazer desconhecidas encharcadas para minha casa. Mas sua filha precisava de ajuda. Fim da história. Não precisa ser mais complicado do que isso. Com minha mãe, tudo é complicado. Pai? Uma voz pequena veio do corredor. Luiz estava lá, de pijama, esfregando os olhos. Eu tentei dormir, mas tem muita gente falando. A culpa atravessou o rosto de Sérgio. Desculpa, campeão. Vem cá. O menino se aproximou, olhando curioso para Andressa e Isabela. Ele era magro, todo joelhos e cotovelos, com o mesmo cabelo escuro do pai, e olhos que pareciam grandes demais para o rosto. Mas havia uma inteligência atenta naqueles olhos, uma observação cuidadosa que era incomum em uma criança de 7 anos. Essa é a Andressa e a Isabela. Sérgio colocou a mão no ombro do filho. Lembra que eu te falei? Elas precisavam de ajuda com o nebulizador. Luiz olhou para Isabela, que tinha levantado a cabeça do sofá para observá-lo. Por um momento, as duas crianças apenas se fitaram, fazendo aquela avaliação misteriosa que crianças fazem. Você teve crise de asma? Luiz perguntou finalmente. Isabela assentiu tímida. Eu também tinha quando era menor. É ruim, né? Parece que você não consegue puxar o ar direito. É, Isabela falou baixinho. Eu fiquei com muito medo. Meu pai sempre diz que o medo deixa pior. Então, quando eu ficava com medo, a gente brincava de contar estrelas. Mesmo quando não tinha estrela para ver, a gente fingia. Luiz olhou pela janela, onde a chuva ainda caía suave. Hoje não tem estrela. Mas se tivesse, a gente ia contar. Isabela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde a crise. Eu gosto de estrelas.
Minha professora disse que elas são bolas de fogo muito longe. Eu sei. Os olhos de Luís se iluminaram. Eu tenho um livro sobre isso. Quer ver? Ele já estava puxando Isabela pela mão antes que Andressa pudesse processar o que estava acontecendo. As duas crianças desapareceram pelo corredor em direção ao que presumivelmente era o quarto de Luís, deixando dois adultos atônitos na sala. Ele não costuma ser tão aberto com estranhos, Sérgio murmurou surpreso. Desde que a mãe dele morreu, ele ficou mais fechado, mais cauteloso. As palavras atingiram Andressa como um soco no estômago. Morreu. Ele era viúvo. Deus, ela tinha assumido que era divorciado, ou talvez que a mãe de Luís tivesse ido embora. Mas morreu. E de repente tantas coisas fizeram sentido. O cuidado competente com Isabela, a casa de um homem fazendo o melhor que podia sozinho, aquele cansaço profundo nos olhos dele. Eu sinto muito, ela disse, e eram as palavras mais sinceras que tinha dito a noite toda. Quanto tempo faz? 3 anos, AVC hemorrágico. Ela tinha 32. Sérgio sentou pesadamente em uma cadeira. Luís tinha 4. Ainda lembra dela, mas cada vez menos. Às vezes ele me pergunta sobre ela, mas eu vejo que as memórias estão ficando borradas, como aquelas fotos antigas que desbotam com o tempo. Andressa não sabia o que dizer. Seu divórcio tinha sido doloroso, humilhante, um espetáculo público de traição e papéis de advogados. Mas pelo menos Eduardo ainda estava vivo. Isabela ainda tinha um pai, mesmo que ele fosse um idiota que mal se importava em ver a filha. Mas isso, perder alguém assim, tão jovem, tão de repente, era outra categoria inteira de dor. 3 anos e você está criando ele sozinho? Ela perguntou suavemente. Não tenho muita escolha. Os pais da Júlia morreram antes dela. Os meus faleceram quando eu tinha 20 e poucos. Tenho uns tios distantes em Minas, mas é só nós dois. Ele fez uma pausa. Nós dois contra o mundo. Eu costumo dizer para ele, quando ele fica triste, quando sente falta dela. Ele tem sorte de ter você. Não sei sobre isso. Trabalho demais. Estou sempre cansado, mal consigo estar em casa quando ele precisa. Sérgio esfregou o rosto com as mãos. Hoje é um exemplo perfeito. Devia ter chegado às 6. Cheguei às 7:30 com 2 desconhecidas encharcadas. Dona Maria está irritada. Luís perdeu mais uma noite do pai, e amanhã eu acordo e faço tudo de novo. Havia algo na exaustão brutal e honesta dele que tocou Andressa. Ela vivia em um mundo onde ninguém admitia fraqueza, onde tudo era performance e controle de imagem. Mas esse homem acabara de expor sua vida inteira, as rachaduras, as falhas, o cansaço, sem pedir desculpas ou tentar embelezar. Eu trabalho demais também, ela ouviu-se dizer. Isabela passa mais tempo com babás e motoristas do que comigo. Hoje eu deveria ter ficado em casa. Ela acordou com febre de manhã. Mas eu tinha reunião importante. Projeto de revitalização do Bom Retiro que estou liderando, e eu pensei, só algumas horas. Fui buscá-la na escola mais cedo, mas já estava febril de novo e começando com chiado no peito. Quis levá-la direto para casa, para o nebulizador, e então a tempestade veio e... Sua voz falhou. E eu vi minha filha sufocando enquanto eu estava completamente impotente. Mas você não estava impotente. Sérgio a corrigiu gentilmente. Você fez o que tinha que fazer. Pediu ajuda. Confiou em um estranho. Colocou o orgulho de lado e deixou alguém te ajudar. Isso é mais corajoso do que a maioria das pessoas consegue. Andressa olhou para ele. Realmente olhou. Havia algo naquele homem. Uma decência fundamental. Uma bondade que não esperava nada em troca. Quando foi a última vez que alguém a tinha ajudado sem querer algo? Seu ex-marido tinha querido o dinheiro e conexões da família. Os colegas de trabalho queriam favores e promoções. Até os pretendentes que sua mãe empurrava ocasionalmente para ela, todos queriam a associação com o nome Almeida Costa. Mas esse homem tinha parado a Kombi sob a tempestade e arriscado chegar ainda mais tarde em casa, simplesmente porque era a coisa certa. Nada mais. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse impulsivamente. Claro.
Por que você parou? De todos os carros que passaram por mim, e foram dezenas, por que você parou? Sérgio pensou por um momento, os olhos perdidos em algum lugar além dela. Porque eu vi a criança no carro. E lembrei de todas as vezes que Luiz teve crise e eu me senti impotente. Lembrei de como é aterrorizante ver seu filho lutando para respirar e não conseguir fazer nada além de esperar que o remédio funcione, que o nebulizador ajude, que você não vai perder a única coisa que importa no mundo. Ele voltou o olhar para ela. Ninguém deveria se sentir assim sozinho. Então eu parei. Antes que Andressa pudesse responder, o som de motor potente rugiu lá fora. Através da janela, ela viu um Mercedes-Benz preto com vidros escuros parando na frente da casa. O tipo de carro que gritava dinheiro e poder. Atrás dele, um segundo carro, provavelmente segurança. Helena tinha chegado. É ela! Andressa se levantou, alisando automaticamente a roupa ainda úmida em um gesto inútil de compostura. Minha mãe! Sérgio também se levantou, e Andressa não conseguiu deixar de notar como ele se endireitou, os ombros para trás, o queixo levantado. Preparando-se para a batalha. Ele não sabia, mas era exatamente a atitude certa. Encontros com Helena Almeida Costa eram sempre batalhas. A porta do Mercedes se abriu, e uma mulher desceu com a graça predatória de uma rainha inspecionando o território conquistado. Helena Almeida Costa, aos 62 anos, era uma força da natureza. Cabelo prateado perfeitamente cortado em um bob elegante, roupa de grife mesmo às 9 da noite em uma emergência. Postura que décadas construindo um império tinham esculpido. Ela olhou para a casa simples, para o portão enferrujado, para a Kombi velha estacionada na frente, e Andressa viu o momento exato em que sua mãe catalogou, julgou e decidiu exatamente o que fazer. Helena atravessou o portão como se fosse dona do lugar, subiu os 3 degraus da entrada e bateu na porta com autoridade. Não uma batida educada, uma exigência. Sérgio abriu a porta. Boa noite, Helena disse, a voz educada, mas com o tipo de frieza que podia congelar nitrogênio. Sou Helena Almeida Costa. Vim buscar minha filha e minha neta. Boa noite, senhora. Sérgio segurou a porta, não dando espaço para ela simplesmente entrar. Sou Sérgio Freitas. Sua neta está bem, está brincando com meu filho, mas o médico recomendaria observação por algumas horas depois de uma crise de asma. E as ruas ainda estão difíceis de passar. Os olhos de Helena se estreitaram, avaliando o homem na frente dela como um general avaliaria o inimigo. O médico? Você é médico, Sr. Freitas? Não, mas sou pai de uma criança que teve asma. Sei o protocolo. Entendo. Bem, felizmente, tenho acesso aos melhores pneumologistas de São Paulo, que podem fazer uma avaliação adequada. Ela fez menção de entrar. Então, se você puder chamar minha filha e neta... Mãe. Andressa apareceu atrás de Sérgio. Entra. Para de fazer cena. Helena entrou e a casa de repente pareceu menor, como se a presença dela consumisse todo o oxigênio. Ela olhou ao redor com aqueles olhos calculistas, não perdendo nada. A TV antiga, o sofá surrado, as rachaduras na parede que precisavam de pintura, as fotos em molduras baratas, tudo sendo catalogado, avaliado, julgado e achado em falta. Isabela está bem? Foi a primeira pergunta, e apesar de toda a frieza, havia preocupação genuína na voz. Está. Muito melhor. Sérgio tinha nebulizador. Sabia exatamente o que fazer. Andressa cruzou os braços. Ele salvou a vida dela, mãe. Helena voltou sua atenção para Sérgio, e pela primeira vez havia algo além de frieza no olhar. Algo que poderia ser respeito, ou poderia ser cálculo. Com Helena, era sempre difícil saber. Então eu lhe devo gratidão, Sr. Freitas, ela disse. Pelo que entendi, você encontrou minha filha e neta em situação angustiante e prestou assistência. Isso é admirável. Qualquer um teria feito o mesmo. Não teriam. Acredite, conheço a humanidade tempo suficiente para saber que bondade genuína é rara.
Helena abriu a bolsa de grife. O que me leva à questão de compensação adequada pela sua ajuda e inconveniência. Mãe, não. Andressa, adultos estão falando. Helena nem olhou para a filha, mantendo os olhos fixos em Sérgio enquanto tirava um talão de cheques. Senhor Freitas, tenho certeza de que seu tempo é valioso, e minha família está em dívida com você. Qual seria uma quantia apropriada para expressar nossa gratidão? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Andressa viu o momento em que Sérgio entendeu exatamente o que estava acontecendo. Não gratidão, mas transação. Compra de silêncio, compra de distância, redução de um ato de bondade a uma simples troca comercial. Não quero seu dinheiro, Sérgio disse baixinho. Todo mundo quer dinheiro, Sr. Freitas. É apenas uma questão de encontrar o número certo. Então você não vai achar um número certo comigo. A voz dele permaneceu calma, mas havia aço embaixo. Eu ajudei porque uma criança precisava de ajuda. Não foi transação comercial, e não vai virar uma. Helena o estudou por um longo momento, aqueles olhos afiados não perdendo nada. E então, surpreendentemente, ela guardou o talão de cheques. Interessante, foi tudo o que ela disse, mas havia volumes de significado naquela única palavra. E Andressa, conhecendo sua mãe melhor do que ninguém, reconheceu aquele tom. Helena tinha acabado de decidir estudar Sérgio Freitas muito mais de perto. E quando Helena Almeida Costa decidia estudar alguém, não havia privacidade que resistisse, não havia segredo que permanecesse escondido. Deus ajude Sérgio Freitas, porque ele ia precisar. Andressa acordou desorientada, o corpo dolorido de uma noite dormindo em um sofá que tinha visto dias melhores. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, a casa simples em Itaquera, a tempestade, Isabela quase sufocando. A luz da manhã entrava pela janela sem cortina blackout, crua e honesta, tão diferente da penumbra controlada de sua cobertura em Pinheiros. Isabela estava dormindo ao seu lado, enrolada em um cobertor que cheirava a amaciante barato e detergente comum, mas estava respirando. Respirando fácil, profundamente, sem aquele chiado aterrorizante que tinha assombrado Andressa durante a crise. Bom dia! A voz veio baixa da cozinha. Sérgio estava lá, já vestido para o trabalho, jeans desbotado, camiseta simples, botas com respingos de tinta. Segurava uma caneca de café e parecia tão cansado quanto ela se sentia. Café? Por favor. Andressa se levantou com cuidado para não acordar Isabela, aceitando a caneca que ele ofereceu. O café era forte, amargo, honesto. Exatamente o que ela precisava. Que horas são? 6:30. Desculpa acordar você, mas preciso sair em 20 minutos. Trabalho em Moema. Se eu pegar trânsito de manhã, perco metade do dia. Não, tudo bem. A gente precisa ir também. Andressa tomou um gole do café, sentindo a cafeína começar a trabalhar. As ruas estão melhores? Aricanduva liberou durante a madrugada. Seu carro ainda está lá, mas provavelmente vai precisar de guincho. Motor que afoga em alagamento raramente sobrevive. 400 mil reais descartados como lixo. Andressa deveria sentir algo sobre isso. Raiva, frustração, perda. Mas tudo o que conseguia sentir era gratidão por estar viva, por Isabela estar viva. Carro podia ser substituído. Filhas não. Minha mãe mandou mensagem. Sérgio mostrou o celular. 3 mil reais. Transferência instantânea. Com recado. Pela inconveniência e custos de hospedagem. Não negociável. Ela é sempre assim? Sempre. Helena não aceita não como resposta. Se você recusar dinheiro diretamente, ela encontra outras maneiras. Andressa suspirou. Desculpa. Eu avisei que ela seria complicada. Já devolvi. Sérgio guardou o celular. Com recado educado, mas firme. Acho que ela não vai gostar. Definitivamente não vai. Andressa quase sorriu. Ninguém devolve dinheiro para Helena Almeida Costa. Você acabou de se tornar um enigma que ela precisa resolver. Ótimo, sempre quis ser enigma.
O tom dele era seco, mas havia preocupação real por baixo. Ela parece ser o tipo de mulher que consegue o que quer. Ela construiu um império em um mercado dominado por homens, começando do zero depois que meu pai morreu. Ela não apenas consegue o que quer, ela redefine o que é possível. Andressa tomou outro gole. E agora ela decidiu que você é interessante, o que significa que sua vida está prestes a ser investigada em detalhes microscópicos. Desculpa por isso também. Sérgio ficou quieto, olhando pela janela da cozinha para o quintal pequeno onde camisetas infantis secavam no varal. Não tenho nada a esconder. Dívidas? Tenho. Problemas? Quem não tem? Mas nada ilegal, nada imoral. Só vida. Para Helena, informação é poder. Ela não procura necessariamente coisas ruins. Procura alavancagem. Andressa hesitou, depois continuou. Quando eu me casei com Eduardo, ela investigou a família dele inteira. Descobriu que o pai tinha amante há 15 anos, que o irmão tinha caso extraconjugal, que a prima estava desviando dinheiro da empresa familiar. Não fez nada com a informação. Apenas guardou. Para caso precisasse. Controle. Proteção. Pelo menos é assim que ela vê. Andressa girou a caneca entre as mãos. Depois que meu pai morreu, eu tinha 6 meses de gestação, mãe grávida e viúva lidando com sócios que achavam que podiam empurrá-la para fora da empresa. Ela jurou que nunca mais seria vulnerável. Que nunca mais alguém da família dela seria vulnerável. Então ela controla tudo, porque na cabeça dela, controle é segurança. E o que ela acha de você estar aqui, na casa de um desconhecido na periferia? Ela acha que eu fiz uma escolha desesperada em situação extrema. Aceitável uma vez, mas não pode virar padrão. Andressa encontrou os olhos dele. Ela vai tentar se certificar que nossos caminhos não se cruzem de novo. E você? O que você quer? A pergunta a pegou desprevenida. Quando foi a última vez que alguém perguntou o que ela queria? Não o que era melhor para a empresa, não o que era apropriado para a imagem da família, não o que Helena esperava. Apenas o que Andressa queria. Eu quero agradecer você direito, ela disse finalmente. Não com dinheiro, não com transações, mas de verdade. Você salvou minha filha. E tratou a gente com mais bondade e respeito em uma noite do que a maioria das pessoas que eu conheço oferece em anos. Sérgio a estudou por um longo momento. Aqueles olhos cansados, mas gentis, parecendo ver através de todas as camadas que ela tinha construído ao longo dos anos. A executiva competente, a Almeida Costa, a arquiteta premiada, a divorciada dignificada, vendo apenas Andressa, a mulher, a mãe, a pessoa. Você já agradeceu, ele disse suavemente. Ontem à noite, quando confiou em mim com o que é mais importante para você. Quando deixou sua filha nos meus braços. Quando entrou na minha Kombi velha sabendo que podia ser um erro, mas fazendo mesmo assim porque não tinha escolha. Ele fez uma pausa. Confiança é o melhor agradecimento que existe. Andressa sentiu algo apertar no peito. Algo perigosamente próximo de lágrimas. Ela não chorava. Tinha aprendido há muito tempo que lágrimas eram fraqueza, que emoção era vulnerabilidade, que no mundo de Helena Almeida Costa não havia espaço para sentimentos que não pudessem ser traduzidos em estratégia de negócios. Mas esse homem, com suas palavras simples e honestas, tinha rachado algo naquela armadura. Mamãe? A voz sonolenta de Isabela veio da sala. Onde a gente tá? O momento se quebrou. Andressa colocou a caneca na pia e voltou para a sala, onde sua filha estava sentada no sofá, esfregando os olhos. Bom dia, amor. A gente ainda tá na casa do Sérgio, lembra? Ele nos ajudou ontem. Minha garganta não dói mais, Isabela observou surpresa. E eu consigo respirar fácil. O nebulizador ajudou. Você foi muito corajosa. Andressa beijou a testa da filha, verificando automaticamente se havia febre. Nada. Temperatura normal, graças a Deus. O Luiz é legal, Isabela disse de repente. Ele me mostrou um livro sobre estrelas.
Disse que quando a gente faz amizade, a gente ganha uma estrela nova no céu. Ele disse que agora a gente tem uma estrela juntos. O coração de Andressa se apertou novamente. Quando foi a última vez que Isabela tinha feito um amigo? A escola particular em Pinheiros era cheia de crianças de famílias ricas, mas Isabela sempre parecera deslocada lá, muito quieta, muito tímida. Mas uma noite com Luiz e ela estava falando sobre estrelas compartilhadas. Ele parece ser um menino muito especial. Ele disse que eu posso voltar para ver o livro de novo. Posso, mãe? Posso? Andressa olhou para Sérgio, que tinha aparecido na porta da cozinha. A pergunta não dita passou entre eles. Era possível? Era permitido? Helena deixaria? A gente vê, amor. Foi tudo o que Andressa conseguiu dizer. A resposta padrão, a promessa vaga, a não promessa que adultos fazem quando a verdade é complicada demais para explicar. 30 minutos depois, o motorista que Helena tinha mandado chegou. Não o Mercedes dela, mas um discreto Audi preto com vidros fumês. Andressa vestiu Isabela com as roupas secas, mas amarrotadas da noite anterior. Agradeceu Sérgio mais uma vez, as palavras parecendo insuficientes, sempre insuficientes, e deixou o número de celular pessoal dela. Se precisar de qualquer coisa, ela disse. E eu falo sério, qualquer coisa. A gente vai ficar bem, Sérgio assegurou. Mas obrigado. Andressa colocou Isabela no carro, acenando pela janela traseira enquanto se afastavam. Através do vidro, ela viu Sérgio na porta da casa simples, mão levantada em despedida, ficando menor e menor até desaparecer completamente. De volta à realidade. De volta à sua vida. Como se aquelas horas em Itaquera tivessem sido um sonho estranho, uma aberração temporária na ordem natural das coisas. Exceto que não parecia um sonho. Parecia a primeira vez em anos que ela tinha se sentido real. 3 dias depois, Andressa estava em sua mesa no Grupo Almeida Costa, revisando projetos para a revitalização do Bom Retiro, quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Andressa Almeida Costa. Senhora Costa? Aqui é Marcos, da Escola Horizonte. Estou ligando sobre Isabela. O coração dela disparou. O que aconteceu? Ela está bem? Ela está bem fisicamente, mas houve um incidente. O pai dela veio buscá-la sem autorização prévia. Conseguimos impedir, mas ele ficou bastante alterado. Exigiu falar com a senhora. Eduardo. Porra. Não deixem ele pegar ela. Ele não tem custódia, não tem autorização, não tem direito nenhum. Andressa já estava levantando, pegando a bolsa. Estou indo para aí, 15 minutos. Ela desligou e praticamente correu para o elevador privativo, seu telefone já discando o advogado da família. Eduardo não aparecia há meses, mal pagava a pensão ridícula que o juiz tinha determinado e de repente resolve tentar pegar Isabela na escola? Alguma coisa estava errada. A escola ficava a 20 minutos do escritório. Tempo suficiente para Andressa receber 3 ligações. Do advogado confirmando que Eduardo não tinha direitos de visita não supervisionada, da diretora da escola pedindo desculpas pelo incidente e de Helena. Eu sei. Foi tudo que sua mãe disse. Já mandei nosso pessoal investigar o que ele quer. Enquanto isso, dobrei a segurança de Isabela. Isso não vai acontecer de novo. Como você já sabia? Andressa perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque eu mantenho aba no seu ex-marido. Sempre mantive. E ele está desesperado. Helena fez uma pausa significativa. Aparentemente ele perdeu muito dinheiro em investimentos ruins. Está tentando pegar Isabela para usar como alavancagem. Quer mais dinheiro da família. Ele não vai chegar perto dela. Andressa disse, a voz perigosamente baixa. Eu não me importo o que tenha que fazer. Ele não vai usar minha filha como moeda de barganha. Concordo completamente. É por isso que já entrei com processo de remoção total dos direitos parentais dele. Com as evidências que tenho de negligência e agora tentativa de sequestro não autorizado, não vai ser difícil. Helena hesitou. Algo raro nela. Andressa, eu sei que você não gosta dos meus métodos.
Mas é para isso que eles existem. Para proteger você e Isabela de pessoas como Eduardo. Pela primeira vez em muito tempo, Andressa não discutiu. Quando chegou na escola, Eduardo tinha ido embora, persuadido pelos seguranças particulares que Helena tinha mandado. A diretora era toda desculpas. Isabela estava assustada, mas segura na sala da coordenação. E Andressa sentiu uma raiva fria e calculada, que ela não sabia que era capaz de sentir. Mamãe? Isabela correu para seus braços. Aquele homem disse que era meu pai, mas eu não lembrava dele. Ele cheirava esquisito e estava falando alto. Eu sei, amor, mas está tudo bem agora. Ele foi embora e não vai voltar. Andressa segurou a filha mais apertado. Você está segura, sempre vai estar segura. Mas enquanto dirigia de volta para casa, Andressa não conseguia parar de pensar em Sérgio, em como ele tinha segurado Isabela com tanto cuidado, em como tinha tratado uma criança desconhecida com mais amor e preocupação em 1 hora do que Eduardo tinha mostrado em 6 anos. Seu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Ela atendeu cautelosa. Andressa, é o Sérgio. O alívio foi tão intenso que ela quase teve que encostar o carro. Oi, tudo bem? Tudo, só... Algo estranho aconteceu. Um homem veio no meu trabalho hoje, detetive particular, fazendo perguntas sobre mim, sobre aquela noite da tempestade, sobre você e Isabela. Ele fez uma pausa. Achei que você deveria saber. Helena. Claro que era Helena. Era minha mãe. Andressa admitiu, a vergonha ardendo. Eu avisei que ela iria investigar. Desculpa, Sérgio. Não se desculpe. Ela está protegendo a filha e a neta. Eu faria o mesmo. Sua voz estava calma, sem julgamento. Só queria avisar que respondi todas as perguntas dele. Não tenho nada a esconder. Ele vai fazer um relatório completo e sua mãe vai saber de tudo. As dívidas, os 3 trabalhos, a viuvez, tudo. Espero que isso não cause problemas para você. Não deveria causar, mas ambos sabiam que causaria. Sérgio, Obrigada por avisar. E obrigada por ser honesto com ele. Muita gente teria mentido ou escondido coisas. Por que eu mentiria? É a minha vida. Não é bonita, mas é verdadeira. Ele hesitou. Como a Isabela está? O Luiz tem perguntado sobre ela. O coração de Andressa se aqueceu. Ela está bem. Melhor. Na verdade, ela tomou uma decisão impulsiva. Ela tem perguntado sobre o Luiz também, sobre o livro de estrelas. Você acha que seria possível eles se verem? Um playdate, talvez? O silêncio do outro lado foi longo demais. Quando Sérgio falou, havia algo cuidadoso na voz dele. Andressa, vou ser honesto com você. Adoraria. Luiz também adoraria. Mas a gente vive em mundos muito diferentes. Não quero que o Luiz crie expectativas. Fique apegado a uma amizade que pode não ser sustentável. Você entende? Ela entendia. Entendeu perfeitamente. E doeu mais do que deveria. Eu entendo. Você está certo. Foi burrice minha sugerir. Não foi burrice, foi gentileza. Mas a gente precisa ser realista. Ele suspirou. Cuidem-se, tá? Você e a Isabela. Você também. E Luiz. Ela desligou e ficou sentada no carro estacionado, olhando para o prédio de luxo onde morava, tão diferente da casa simples em Itaquera. Sérgio tinha razão. Mundos diferentes. Vidas diferentes. Aquela noite tinha sido uma aberração, um momento fora do tempo. Não podia virar nada mais, mesmo que uma parte teimosa e inconveniente dela desejasse que pudesse. Na manhã seguinte, Helena apareceu no escritório de Andressa sem avisar, o que nunca era bom sinal. Ela colocou uma pasta na mesa, a capa marcada com Confidencial, Sérgio Freitas. Li o relatório do investigador. Helena disse sem preâmbulo. É interessante. Não quero saber. Andressa empurrou a pasta de volta. Deveria, porque é relevante. Helena abriu a pasta mesmo assim, virando para uma página específica. Sérgio Freitas, 38 anos, marceneiro autônomo,
viúvo, um filho. Renda anual de aproximadamente R$ 48 mil. Dívidas médicas de R$ 287 mil da doença terminal da esposa. 3 empregos simultâneos para pagar dívidas. Nenhum registro criminal. Nenhum processo civil além das dívidas médicas. Referências impecáveis de todos os empregadores. Por que você está me dizendo isso? Por quê? Helena fechou a pasta, olhando diretamente para a filha. É um homem bom, genuinamente bom. Raro encontrar isso. E você está interessada nele. Não estou... Andressa, por favor. Sou sua mãe. Vi como você olhou para ele. E vi como ele olhou para você. Helena cruzou os braços. Normalmente eu desencorajaria fortemente qualquer envolvimento. Diferença de classe, potencial para exploração, milhão de complicações. Mas... Andressa não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas Isabela não para de falar sobre o menino dele, sobre as estrelas e a gentileza e como ela se sentiu segura. Helena fez uma pausa significativa. E você não mencionou Eduardo nenhuma vez na última conversa que tivemos sobre aumentar a pensão alimentícia. Está focada em proteger Isabela dele, não em extrair mais dinheiro. Isso é... progresso. Você está me dando permissão? Andressa perguntou incrédula. Não exatamente. Estou dizendo que não vou interferir ativamente. Ainda acho uma péssima ideia. Ainda acho que vai acabar em complicação. Mas... Helena se levantou para sair. Mas você é adulta. E talvez, apenas talvez, você saiba o que está fazendo. Ele já deixou claro que não quer envolvimento. Disse que nossos mundos são diferentes demais. Então ele é inteligente além de bom. Helena parou na porta. O que significa que se você realmente quiser fazer isso funcionar, vai ter que provar que os mundos podem se encontrar. Sua jogada, Andressa. Não minha. Depois que Helena saiu, Andressa ficou olhando para a pasta fechada por muito tempo. Parte dela queria ler, conhecer cada detalhe da vida de Sérgio. Mas isso seria invasão. Seria usar o privilégio dela de forma que ele nunca poderia fazer com ela. Em vez disso, ela pegou o telefone e digitou uma mensagem. Sérgio, sei que você disse que nossos mundos são muito diferentes. E você está certo, mas estou trabalhando em um projeto de revitalização no Bom Retiro. Muitos prédios históricos que precisam de restauração de elementos de época. Preciso de alguém que entenda de marcenaria artesanal, alguém que possa trabalhar com madeiras antigas e técnicas tradicionais. O investigador da minha mãe disse que você tem essas habilidades. Estaria interessado em fazer um orçamento? Seria trabalho profissional? Pagamento justo de mercado? Sem caridade? Apenas negócio? Ela hesitou antes de apertar enviar. Era manipulação? Era criar desculpa para vê-lo de novo? Provavelmente os dois. Mas também era verdade. Ela realmente precisava de alguém com essas habilidades. E se Helena ia investigar Sérgio de qualquer forma, pelo menos Andressa podia usar a informação para algo produtivo. Ela apertou enviar. A resposta veio 30 minutos depois. Posso dar uma olhada, mas com uma condição. Luiz e Isabela podem ter aquele playdate. Se eles vão ser amigos, que seja de verdade. Não vou usar meu filho para conseguir trabalho, mas também não vou negar uma amizade real só por orgulho. Negócio? Andressa sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Negócio. E assim, apesar de todas as razões para não funcionar, apesar de todos os obstáculos, apesar de mundos que não deveriam se encontrar, eles encontraram um caminho. Não seria fácil. Nada com Helena Almeida Costa, dívidas de R$ 287 mil, ex-maridos predadores e diferenças de classe gritantes seria fácil. Mas talvez, apenas talvez, valeria a pena. 2 semanas depois, Sérgio estava no porão de um sobrado de 1920 no Bom Retiro, examinando vigas de peroba que tinham sobrevivido a um século de negligência. O projeto de revitalização de Andressa era ambicioso. 15 prédios históricos sendo restaurados para uso misto, comercial no térreo, residencial nos andares superiores.
e ela o tinha contratado para liderar toda a restauração de elementos de madeira. O pagamento era justo, mais do que justo, na verdade. Suficiente para ele finalmente largar os 2 trabalhos extras e focar apenas nisso e em alguns projetos particulares. Pela primeira vez em 3 anos, Sérgio tinha acordado sem aquele peso esmagador de como vou pagar as contas esse mês. Mas havia um preço diferente sendo cobrado. Trabalhar com Andressa significava vê-la quase todos os dias. Significava reuniões de planejamento, discussões sobre técnicas de restauração, momentos onde os dedos dele se tocavam acidentalmente sobre plantas arquitetônicas. Significava perceber como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como ria. Realmente ria. Não aquele riso social e controlado, quando ele fazia uma piada ruim sobre madeira. Significava estar perigosamente perto de se apaixonar por alguém completamente fora do seu alcance. Sérgio! A voz dela ecoou pelas escadas. Pode subir 1 minuto? Tem alguém que eu quero te apresentar. Ele subiu, limpando serragem das mãos, e encontrou Andressa na sala principal do sobrado com um homem de terno caro e expressão avaliadora. Algo no olhar do homem fez os instintos de Sérgio se arrepiarem. Era o olhar de alguém avaliando propriedade. Sérgio, esse é Eduardo Tavares. Ele era meu ex-marido. Andressa estava tensa, os ombros rígidos. Ele apareceu aqui sem avisar, dizendo que precisava falar comigo sobre Isabela. Sobre direitos de visitação. Eduardo corrigiu, sorriso que não chegava aos olhos. E quem seria você? O carpinteiro? Sérgio Freitas, gerente de restauração do projeto. Sérgio estendeu a mão, forçando educação. Eduardo apertou com força desnecessária. Homem tentando estabelecer dominância. Sérgio tinha visto isso antes. Ah, sim. O herói que salvou minha filha. Eduardo soltou a mão. Andressa não para de falar de você. Sérgio isso, Sérgio aquilo, começando a achar que tem mais coisa rolando aqui do que restauração de madeira. Eduardo, para. Andressa cortou, voz perigosamente baixa. Você não tem direito de aparecer no meu projeto fazendo insinuações sobre minha vida. Falei para o seu advogado. Você não tem custódia, não tem visitas não supervisionadas e depois da tentativa de sequestro, você tem sorte de não estar preso. Tentativa de sequestro? Eduardo riu, mas havia algo desesperado na risada. Eu sou o pai dela. Quis pegá-la na escola, isso não é crime. É quando você não tem autorização legal. Andressa cruzou os braços. O que você realmente quer, Eduardo? Porque sei que não é Isabela. Você mal ligou para ela nos últimos 6 meses. O sorriso falso caiu. Eduardo olhou ao redor do sobrado em construção, calculando. Estou com dificuldades financeiras temporárias. Alguns investimentos que não deram certo. Pensei que, como mãe da minha filha, você poderia ser generosa. Talvez reconsiderar o valor da pensão alimentícia ou um empréstimo familiar. Você quer dinheiro, Andressa disse, sem emoção na voz. Por isso tentou pegar Isabela. Ia usar ela como alavancagem. Não coloque dessa forma. Sou o pai dela. Tenho direitos. Você não tem nada. A voz veio da entrada. Helena Almeida Costa estava lá, com 2 homens de terno atrás dela, advogados pela aparência. Eduardo Tavares, tenho aqui petição de remoção total de seus direitos parentais, baseada em negligência, tentativa de sequestro e, minha parte favorita, evidência de que você planejava usar minha neta como moeda de barganha em esquema de extorsão. Eduardo empalideceu. Você não pode provar isso. Posso e vou. Helena deu um passo para dentro, presença dominando a sala. Tenho gravações suas com seu advogado discutindo exatamente essa estratégia. Tenho evidência de suas dívidas de jogo. Tenho testemunhos de 3 pessoas diferentes sobre seu comportamento errático. E tenho os melhores advogados de São Paulo. Ela sorriu, sem calor. Você vai assinar a renúncia voluntária de direitos parentais hoje, ou eu destruo você em tribunal público. Escolha sua humilhação. Sérgio observou o homem desmoronar em tempo real, os ombros caindo,
o rosto perdendo cor, a realidade da situação se instalando. Eduardo tinha jogado e perdido contra Helena Almeida Costa. Poucos venciam esse jogo. Quanto? Eduardo perguntou, voz pequena. Para eu assinar e ir embora. Nada, Helena respondeu. Você assina porque é a melhor coisa para Isabela. Você assina porque sabe que é verdade. Você não é pai, apenas um doador biológico que quer transformar criança em conta bancária. E você assina porque, se não assinar, vou me certificar de que nenhum banco, nenhum investidor, nenhuma empresa nessa cidade faça negócio com você novamente. Isso é extorsão. Não, é proteção familiar. Aprenda a diferença. Helena acenou para os advogados que se aproximaram com papéis. Assine. Eduardo assinou. Mãos tremendo, suor na testa, mas assinou. 10 minutos depois, ele tinha saído do sobrado e da vida de Isabela para sempre. Andressa estava visivelmente tremendo. Sérgio deu um passo na direção dela, parou, sem saber se tinha direito de confortá-la. Mas Helena resolveu o dilema por ele. Sérgio, leve minha filha para tomar um ar. Ela precisa de 1 minuto. Helena olhou para ele e, pela primeira vez, havia algo próximo de aprovação nos olhos. E obrigada, por ficar. Homens decentes são raros. Sérgio guiou Andressa para fora do sobrado, para o pequeno quintal murado nos fundos onde ferramentas e materiais estavam armazenados. Ela respirou fundo 1, 2, 3 vezes. Desculpa que você teve que ver isso. Ela disse finalmente. Desculpa que Eduardo foi aquilo. Você não precisa pedir desculpas pelo seu ex-marido. Sérgio falou suavemente. Mas você está bem? Estou, quer dizer, não estou, mas vou ficar. Andressa passou as mãos pelo rosto. É só ver ele tentando usar Isabela assim. Saber que ele não se importa nem um pouco com ela como pessoa, apenas como ferramenta. Me faz questionar tudo. Como eu me casei com ele? Como não vi? Pessoas mostram o que querem mostrar. Não é culpa sua ele ter sido bom ator. Você nunca é assim. Andressa disse de repente, olhando para ele. Você sempre é direto. Honesto até quando dói. Por quê? Sérgio pensou na pergunta. Porque a vida é curta demais para mentiras. Aprendi isso quando Júlia morreu. Um dia ela estava reclamando que eu nunca tirava o lixo sem ser lembrado. No outro dia estava em coma. Não dá para assumir que vai ter amanhã para consertar as coisas, então eu falo a verdade agora. Sempre. Então me fala a verdade sobre uma coisa. Andressa deu um passo mais perto. Tem algo acontecendo aqui? Entre a gente? Ou sou só eu projetando gratidão como algo mais? O coração de Sérgio disparou. Momento de verdade. Tem algo acontecendo. Pelo menos do meu lado. Mas Andressa, a gente precisa ser realista. Eu sou carpinteiro com quase 300 mil em dívidas. Você é herdeira de império bilionário. Isso não é filme da Globo. Na vida real, essas diferenças importam. E se eu não me importar com elas? Mas você deveria. Sua mãe certamente se importa. E mesmo que ela não se importasse, tem Luiz e Isabela para pensar. Se isso entre a gente não der certo, e estatisticamente, provavelmente não vai dar, eles vão sofrer. Vão perder a amizade deles. E eu não posso fazer isso com meu filho. Estatisticamente, Andressa deu um riso sem humor. Sérgio, meu casamento com Eduardo era estatisticamente perfeito. Mesma classe social, mesmas conexões, mesma educação. Olha como terminou. Talvez estatística não seja o melhor indicador. Mas nada. Olha, eu não estou pedindo casamento. Não estou pedindo mudança para minha cobertura. Só estou dizendo que tem algo aqui, algo real. E jogar fora sem nem tentar por causa de realismo parece o tipo de decisão que a gente se arrepende depois. Antes que Sérgio pudesse responder, seu telefone tocou. Número da escola de Luiz. Ele atendeu imediatamente, instinto paternal em alerta. Senhor Freitas, aqui é a coordenação da escola. O Luiz está bem, mas houve um incidente. Ele brigou com outro menino. Pode vir buscá-lo? Luiz nunca brigava. Em 7 anos,
Nunca tinha havido uma única chamada sobre comportamento violento. Estou indo. 15 minutos. Ele desligou e olhou para Andressa. Preciso ir. Luiz brigou na escola. Vou com você. Ela disse imediatamente. Se você quiser companhia. Ele queria. Deus, ele queria. Mas em vez disso, acenou. Obrigado. Vamos. Na escola, a coordenadora estava esperando com Luiz, que tinha um olho roxeando e uma expressão teimosamente defensiva. E outro menino que parecia ileso, mas estava chorando dramaticamente para a mãe dele. O que aconteceu? Sérgio se ajoelhou na frente do filho. Ele falou mal de você. Luiz disse, queixo tremendo, mas voz firme. Disse que você era pobre e que eu deveria ter vergonha de morar em casa feia. Disse que a mãe dele viu você dirigindo Kombi velha e que você parece mendigo. E eu mandei ele calar a boca, mas ele não calou. Então eu empurrei ele e ele me empurrou de volta e então eu dei um soco nele. O coração de Sérgio se apertou. Orgulho e dor misturados em partes iguais. Luiz, violência não é resposta. Mas ele estava mentindo. Você não é mendigo. Você trabalha mais que o pai de qualquer um aqui. E nossa casa não é feia. Ela é nossa. Lágrimas começaram a cair agora. Toda a bravata desmoronando. Eu só queria que ele parasse de falar. Meu filho tem razão. A mãe do outro menino interrompeu, voz esganiçada. Essa escola costumava ter padrões. Agora aceita qualquer um. Crianças de Itaquera misturadas com nossos filhos. É absurdo. Algo frio e perigoso passou pelo rosto de Andressa. Com licença? Qualquer um? A mulher se virou, viu Andressa e parou. Reconhecimento passou por seu rosto. Andressa Almeida Costa era figura conhecida nos círculos sociais de São Paulo. Andressa, eu não sabia que você estava... Quer dizer, seu filho não estuda aqui. Estuda. Minha filha sim, Isabela. E deixa eu te contar uma coisa sobre padrões. Andressa deu um passo para a frente. Presença preenchendo a sala de uma maneira que Sérgio reconhecia. Era a presença de Helena, a autoridade que vinha de gerações de poder. Esse homem, Sérgio Freitas, salvou a vida da minha filha. Ele trabalha em projeto de revitalização que eu lidero. Ele é mais educado, mais trabalhador e mais decente do que 90% das pessoas que eu conheço nos nossos círculos. E se você tem problema com ele, ou com o filho dele, ou com onde eles moram, então você tem problema comigo. E com minha mãe, Helena Almeida Costa. Talvez você tenha ouvido falar. A mulher empalideceu. Eu não quis dizer. Quis sim. E agora está com medo das consequências. Andressa se virou para a coordenadora. Luiz reagiu a bullying classista. Sugiro fortemente que a escola revise suas políticas sobre tolerância e respeito. Porque se minha filha ouvir esse tipo de atitude, vou questionar se essa é realmente a escola certa para ela. E quando eu questiono, minha mãe questiona. E quando ela questiona, doações param. O silêncio na sala era absoluto. A coordenadora acenou rapidamente. Vamos definitivamente revisar nossas políticas, senhora Costa. E Luiz não será punido dessa vez, dado as circunstâncias provocadoras. 5 minutos depois, Sérgio e Luiz estavam no estacionamento, Andressa caminhando ao lado deles. Luiz estava quieto, processando. Pai? Ele disse finalmente. Por que aquele menino disse aquelas coisas? Por que importa onde a gente mora? Sérgio se ajoelhou de novo, mãos nos ombros do filho. Porque algumas pessoas medem valor errado. Elas acham que dinheiro e endereço definem se alguém é bom ou não. Mas elas estão erradas. Valor vem de caráter, de bondade, de como você trata pessoas. E você, Luiz, tem mais valor no dedo mindinho do que aquele menino tem no corpo inteiro. Eu não deveria ter batido nele. Não, violência não é resposta, mas defesa é. Existem maneiras de defender que não envolvem socos. Palavras podem ser mais fortes que punhos. Sérgio puxou o filho para abraço apertado. Você é meu campeão. Sempre vai ser. Não importa o que ninguém diga. Luiz? Andressa se abaixou também. Sabe o que eu acho?
Acho que você é exatamente o tipo de amigo que eu quero para minha filha, porque você defende o que acredita, você protege as pessoas que ama. E você sabe que valor real não tem nada a ver com tamanho de casa ou marca de carro. Luiz olhou para ela, considerando. A Isabela é legal. Ela não liga onde eu moro. Porque ela é esperta, igual você. Andressa sorriu. Aliás, nós estamos planejando aquele playdate, no sábado. Quer vir passar a tarde com ela? Tem um parque perto da minha casa com telescópio público. Pensei que vocês poderiam olhar estrelas de verdade, não fingir. Os olhos de Luiz se iluminaram. Estrelas de verdade? Pai, posso? Sérgio olhou para Andressa, viu a sinceridade lá, a oferta genuína. Não caridade, não pena, apenas amizade. Conexão real. Pode sim, campeão. O sábado chegou e Sérgio estava nervoso de uma forma que não tinha experimentado desde o primeiro encontro com Júlia há 15 anos. Ele e Luiz pegaram 2 ônibus até Pinheiros. Luiz falando sem parar sobre estrelas e constelações e o livro de astronomia que ele tinha emprestado da biblioteca da escola. O prédio de Andressa era tudo o que Sérgio esperava. E pior. Portaria 24 horas, valet parking, lobby com mármore e chandeliers. O porteiro olhou para eles com desconfiança mal disfarçada, até Sérgio dar o nome. Ah, sim, senhora Andressa Almeida Costa estava esperando vocês. 22º andar, cobertura. O elevador era espelhado, e Sérgio viu refletido o que o porteiro tinha visto. Homem e menino em roupas simples mas limpas, claramente deslocados, claramente não pertencendo. Luiz, felizmente, estava alheio, ocupado estudando os botões do elevador e perguntando como a física deles funcionava. Andressa abriu a porta antes mesmo deles tocarem a campainha. Ela estava em jeans e camiseta, roupas casuais, mas provavelmente ainda custavam mais do que Sérgio ganhava em um mês. Mas o sorriso era genuíno, e isso importava mais. Luiz, Isabela está no quarto dela, terminando um desenho para te mostrar. Corredor à direita, última porta. Ela se virou para Sérgio quando Luiz saiu correndo. Oi. Oi. Sérgio entrou, tentando não parecer tão impressionado quanto estava. A cobertura era do tamanho da casa inteira dele. Janelas do chão ao teto mostravam São Paulo se estendendo em todas as direções. Móveis de designer, arte nas paredes, tudo gritando dinheiro e bom gosto. É muito, eu sei, Andressa disse seguindo o olhar dele. Minha mãe insistiu em decorar. Disse que eu precisava manter padrões da família depois do divórcio. Honestamente, me sinto como visitante aqui, não como se fosse minha casa. É bonito. É estéril. Sua casa tem alma, tem história, tem fotos da Júlia e do Luiz, tem marcas na parede de onde o Luiz mediu a altura, tem aquela mancha no sofá que aposto tem uma história. Ela balançou a cabeça. Isso aqui é vitrine, não é lar. Antes que Sérgio pudesse responder, uma voz veio da sacada. Então esse é o famoso Sérgio Freitas. Helena Almeida Costa estava lá, café na mão, observando com aqueles olhos calculistas. Sérgio endireitou os ombros automaticamente. Senhora Costa, não sabia que a senhora estaria aqui. Surpresa, eu não estaria. Tinha reunião, cancelei. Helena entrou, presença dominando a sala. Queria conhecer o homem que está ocupando tanto espaço na vida da minha filha e neta. Mãe, Andressa começou. É justo. Sérgio a cortou. Se fosse meu filho, eu também quereria saber. Helena o estudou por um longo momento. O investigador diz que você tem quase 300 mil em dívidas médicas, que trabalha 60 horas por semana, que mora em casa alugada em Itaquera, que seu filho estuda em escola pública. Ela fez pausa. Também diz que você nunca atrasou o pagamento, que tem reputação impecável, que ex-empregadores dizem que você é o homem mais confiável que conhecem. Tudo verdade. Sérgio manteve contato visual. Não tenho vergonha de nada disso. Não deveria. Mas aqui está a minha pergunta. O que você quer da minha filha? Mãe, Andressa protestou, mas Helena levantou a mão.
É pergunta válida e merece resposta honesta. Sérgio respirou fundo. Momento da verdade. Honestamente? Não sei. Sei que ela é uma das pessoas mais genuínas que eu já conheci. Sei que quando ela está por perto, o mundo parece um pouco menos pesado. Sei que o Luiz sorri mais quando fala sobre Isabela. Sei que eu acordo pensando nela e vou dormir pensando nela, e que isso provavelmente é o tipo de coisa que vai acabar me machucando porque, vamos ser realistas, mundos dela e meus não se misturam facilmente. Ele fez pausa. Mas se você está perguntando se eu quero o dinheiro dela? Não. Se eu quero usar ela? Não. Eu só quero conhecê-la. De verdade. Ver se isso que está acontecendo entre a gente é real ou só gratidão temporária. É tudo que eu quero. Helena o estudou por um momento que pareceu eternidade. Então, surpreendentemente, ela assentiu. Boa resposta. Honesta. Direta. Ela tomou um gole do café. Vou te contar uma história, Sérgio. Quando o pai da Andressa morreu, eu tinha 3 meses de viúva e 6 de gravidez. Os sócios da empresa tentaram me empurrar para fora. Disseram que grávida e emocional, eu não tinha capacidade de liderar. Tentaram me comprar barato. E sabe o que eu fiz? Lutei e venci. Construí império. Provei que eles estavam errados. Mas no processo, ela olhou para Andressa com algo que poderia ser remorso. No processo, ensinei minha filha que amor é fraqueza, que depender de alguém é vulnerabilidade, que controle é segurança. E agora vejo ela repetindo meus erros, sozinha na cobertura gigante, trabalhando demais, mantendo todo mundo à distância, exceto você. Mãe, Andressa tinha lágrimas nos olhos agora. Você a fez rir. Helena continuou olhando para Sérgio. De verdade. Vi no projeto do Bom Retiro. Vi como ela relaxa perto de você. E percebi, eu não quero que ela seja como eu. Poderosa, mas sozinha. Controlada, mas infeliz. Ela colocou o café na mesa. Então aqui está o que eu vou fazer. Vou oferecer posição na minha empresa. Não gerente de restauração de projeto único. Diretor permanente de restauração patrimonial para todo o Grupo Almeida Costa. Salário de R$300 mil por ano. Benefícios completos. Autonomia total. O número atingiu Sérgio como soco. R$300 mil. 6 vezes o que ele ganhava agora. Ele poderia pagar as dívidas em 1 ano, dar vida decente para o Luiz, mudar completamente tudo. Qual a pegadinha? Ele perguntou. Esperto. Tem 2 condições. Helena levantou um dedo. Primeira, você assina acordo de confidencialidade. Nada do que você ouvir ou vir sobre assuntos da família Almeida Costa pode ser compartilhado. Nunca, com ninguém. Razoável. E a segunda, você mantém distância profissional apropriada da minha filha. Nada de relacionamento amoroso, nada de envolvimento pessoal. Vocês trabalham juntos, mas é só. Negócios são negócios. E lá estava. A pegadinha. O preço da sua dignidade. Sérgio olhou para Andressa. Ela estava pálida, mãos tremendo. Mãe, você não pode... Posso e estou fazendo. Helena se virou para ela. É pela sua proteção. Ele vem de mundo diferente, com dívidas, com complicações. Se funcionar entre vocês, maravilhoso. Se não funcionar, você fica com o coração partido e ele fica com informação privilegiada sobre nossa família. Essa cláusula protege todo mundo. Protege você, Andressa disse, voz quebrando. De você ter que confiar em alguém. De você ter que acreditar que nem todo mundo quer alguma coisa. Eu estou te protegendo. Eu não preciso de proteção. Eu preciso de liberdade. Eu preciso de escolha. Eu preciso de... Andressa parou, respirando pesado. Então se virou para Sérgio. Não assina. Andressa, eu te conheço. Sei que você está calculando. 300 mil, dívidas pagas, futuro para o Luiz. Eu sei. E não vou te culpar se assinar. Mas, por favor, pelo que tiver de mais sagrado, não assina. Porque se assinar, você está dizendo que ela está certa, que eu preciso ser protegida, que amor é risco demais. Pai!
O grito veio do quarto. Era Luiz, e havia pânico na voz. Pai, vem rápido! A Isabela não está conseguindo respirar. Sérgio correu. Esqueceu Helena. Esqueceu o contrato. Esqueceu tudo, exceto aquele tom de pânico na voz do filho. Ele entrou no quarto e encontrou Isabela no chão, ofegante, lábios começando a ficar azulados. Crise grave. Onde está o nebulizador? Ele gritou. No banheiro! Andressa estava logo atrás dele. Armário embaixo da pia. Mas Luiz já estava se movendo. O menino correu para o banheiro, voltou com o nebulizador, montou com mãos que Sérgio tinha ensinado, mãos que tinha praticado dezenas de vezes quando ainda tinha crises próprias. 7 anos e ele estava agindo com calma de adulto treinado. Isabela, olha para mim, Luiz disse firme. Respira devagar, lembra? 1, 2, 3, 4. Igual aquele dia. Você consegue. Eu sei que você consegue. Sérgio ajudou a colocar a máscara enquanto Andressa segurava a filha. Mas foi Luiz quem ficou ali, contando, acalmando, sendo exatamente o tipo de amigo, não de irmão, que Isabela precisava naquele momento. 10 minutos depois, Isabela estava respirando normal, assustada, mas estável. E Luiz estava sentado ao lado dela, segurando a mão pequena dela nas suas. Você foi muito corajosa, ele disse sério. Meu pai sempre diz que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem fica quando a tempestade vem. Então acho que agora a gente é família. Porque eu vou ficar. Isabela sorriu através das lágrimas. Família. Sérgio olhou para Andressa e viu o momento exato em que ela entendeu. Não era sobre eles. Nunca foi apenas sobre eles. Era sobre 2 crianças que tinham encontrado em uns aos outros algo que faltava. Era sobre Luiz tendo irmã, Isabela tendo irmão. Era sobre família escolhida. E então ele olhou para Helena, parada na porta do quarto, testemunhando tudo. E pela primeira vez, viu a máscara rachar. Viu emoção genuína quebrar através do controle cuidadoso. Minha filha, Helena disse baixinho. Tinha 4 anos quando o pai dela morreu. Estava tendo crise de asma. Primeira vez, não sabíamos que ela tinha. Eu estava no hospital, em trabalho de parto de Andressa, e não podia estar lá. Não podia segurar ela, não podia acalmá-la. Sua voz quebrou. Ela morreu sozinha. Minha primeira filha, e toda vez que vejo Isabela com asma, tudo que penso é, não de novo. Não vou perder mais ninguém por não estar lá. Andressa estava chorando agora. Mãe, eu não sabia... Você nunca contou sobre... Porque dói demais. Porque admitir é lembrar. Porque controle é a única coisa que me impede de desmoronar pensando na criança que eu perdi porque estava dando à luz outra. Helena limpou os olhos com gesto brusco. Mas vendo esse menino, seu menino, Sérgio, cuidando da minha neta com tanto amor, como se ela fosse dele para proteger. Isso é família. E eu estive tentando controlar família em vez de deixar ela acontecer. O silêncio que seguiu foi denso de emoção. Até Luiz e Isabela estavam quietos, sentindo o peso do momento mesmo sem entender completamente. O contrato, Helena disse finalmente olhando para Sérgio. Rasguei mentalmente. Não precisa da cláusula de distância. Não precisa de proteção contra você. Porque você já provou 2 vezes agora que protege minha família melhor do que qualquer contrato poderia. Helena, Sérgio começou, mas a oferta de trabalho permanece, sem cláusulas, sem condições. Apenas porque você é bom no que faz e eu preciso de alguém assim na empresa. Ela fez pausa. E porque, francamente, quero você por perto. Para Isabela, para Andressa, para me lembrar que nem tudo precisa ser controlado. Eu aceito, Sérgio disse, mas com uma condição minha. Helena levantou sobrancelha. Ousado. Qual? Luiz e Isabela. Quero que eles continuem sendo... isso. Amigos. Família. Sem interferência, sem julgamento sobre diferenças de classe, sem tentativas de proteger eles um do outro. Eles encontraram algo especial. Deixa eles ter isso. Concordo.
Helena estendeu a mão. Negócio. Sérgio apertou. E então, impulsivamente, a puxou para um abraço. Helena enrijeceu por um segundo. Depois relaxou, braços envolvendo ele de volta em abraço que provavelmente era o primeiro genuíno que ela tinha dado em décadas. Obrigado, ela sussurrou. Por me lembrar que controle não é a mesma coisa que amor. 6 meses depois, Sérgio estava no terraço da cobertura de Andressa. Não, da cobertura deles agora, depois de 3 meses de namoro cuidadoso que tinha se transformado em amor genuíno, observando Luiz e Isabela pelo telescópio. Aquela é Andrômeda! Isabela gritava, excitada. A galáxia! A gente aprendeu na escola! E aquela ali é a Estrela do Norte, Luiz apontava. Navegadores usavam ela para não se perder. Vocês sabem demais. Andressa apareceu ao lado de Sérgio, 2 xícaras de chocolate quente nas mãos. Ela passou uma para ele. Helena ligou. Quer jantar domingo, os 4. E disse especificamente sem discussão de negócios. Acho que ela realmente está tentando. Está, Sérgio concordou. Nos últimos meses, Helena tinha sido diferente. Ainda controladora, ainda intensa, mas tentando, aprendendo a confiar, aprendendo a soltar. E você? Como está? Feliz. Andressa encostou a cabeça no ombro dele. Assustadoramente feliz. Continuo esperando o outro sapato cair. Não vai cair. Sérgio beijou o topo da cabeça dela. Não desta vez. A gente construiu isso certo. Devagar, honesto, real. Pai, Andressa, vem ver. Luiz chamava. Tem estrela cadente. Eles correram para o telescópio, os 4 se amontoando, observando o risco de luz atravessar o céu. Andressa segurou a mão de Sérgio de um lado, Isabela do outro. Sérgio segurou Luiz. Pequeno círculo de família escolhida. Faz pedido, Isabela gritou. Eu já tenho tudo que eu queria, Luiz disse, olhando para as pessoas ao redor dele. Então vou pedir que isso dure para sempre. Bom pedido, Sérgio disse, voz grossa de emoção. Muito bom pedido. E olhando para as estrelas, com Andressa ao lado, com as crianças felizes, com Helena aprendendo a ser avó em vez de matriarca, Sérgio pensou em Júlia. Pensou em como ela teria amado isso. Como ela teria aprovado. Obrigado. Ele sussurrou para o céu, para o universo, para a memória dela. Por me ensinar a parar. Por me ensinar que vale a pena ajudar. Por tudo. Uma rajada de vento passou, quente e suave, quase como resposta. E Sérgio sorriu. Às vezes, as maiores tempestades da vida não são feitas de chuva e vento. São feitas de orgulho ferido, expectativas quebradas e barreiras que construímos entre nós mesmos e as pessoas que poderiam nos completar. Sérgio e Andressa aprenderam que dignidade não está em recusar ajuda, mas em aceitar que todos nós precisamos uns dos outros, e que família não é determinada por sobrenomes ou saldos bancários. É escolhida por quem fica quando a tempestade chega. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço. E lembre-se que cada história importa, inclusive a sua.